Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a paz de Deus permaneça no coração de toda a Irmandade, o povo de Deus. Irmãos, eu quero trazer um assunto aqui, abordar ele aqui, um erro doutrinário. Aqui no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, e 19 de Atos dos Apóstolos, está escrito assim: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: que sois batizados? Então eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amados, a Bíblia especifica que o apóstolo Paulo, passando na cidade de Éfeso, existia um casal chamado Aquila e Priscila. Era um casal em que na casa do apóstolo, em que na casa desse casal existia, amados e queridos irmãos, um ponto de pregação. Casal esse evangelizado pelo apóstolo Paulo em uma das suas missões. Então, amados e queridos irmãos, a Bíblia especifica que neste mesmo lugar existia uma pessoa eloquente, poderoso nas Escrituras, isso é, conhecendo somente o batismo de João, chamado Apolo. Esse Apolo era judeu natural, porque todo judeu ele tem conhecimento das oratórias de Moisés, ou seja, de Êxodo até Deuteronômio. Então, por isso ele falava com toda a convicção e com todo o fervor para o povo da palavra de Deus. Então, Priscila e Áquila, chegando ali, começaram a exortar aquele casal. E eles mais pontualmente conheceram o caminho de Deus, isto é, eles conheceram que Jesus Cristo é o Senhor, né? Porque todo judeu natural, eles são ensinados que o Cristo que andou na terra pregando, anunciando, não é o Cristo, é o que eles estão esperando. Então, amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo, passando em Éfeso e desceu naquelas regiões, a Bíblia especifica que o apóstolo Paulo encontrou alguns dos discípulos e perguntou ao apóstolo Paulo: Recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Eles disseram: não, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Na verdade, em que batismo vocês são batizados? No batismo de João. Porque realmente João ele veio pela lei, amados. Foi o último profeta da lei, foi João. E João batizava por arrependimento de pecado. Então, amados, aqueles homens, eles tinham uma escola de estudos bíblicos, e ali o apóstolo Paulo pregando para eles, disseram: olha, vós não recebeste o Espírito Santo e nem ainda creste? Então, naquele momento, a Bíblia especifica que eles creram na pregação do apóstolo Paulo e foram recebidos o Espírito Santo. Nós fomos ensinados aí, no erro doutrinário sobre a congregação cristã no Brasil, né, irmãos, a evangelizar pessoas de outras denominações, né, dizendo que eles, na verdade, não têm o Espírito Santo. Não, irmãos, isso é um equívoco doutrinário, segundo a palavra de Deus. Porque eles, porventura, não crê no nome do Senhor Jesus? Crê.
Os judeus é que não criam, segundo a palavra de Deus. Então, irmão, quando o Senhor se fala aqui em batismo, não quer dizer que o apóstolo Paulo, que ele falou aqui sobre o batismo, era gente de outras denominações, não. Ele estava falando aqui com os judeus natural, né, irmão? Então, eu quero que você preste muito bem atenção nessa palavra, porque aqui não é batismo de outras denominações, não, irmão. Aqui é o batismo em Jesus Cristo, o batismo de uma raça judaica que, na verdade, eles não criam no Senhor, mas quando o apóstolo Paulo entrava nas sinagogas judaicas, ele começava a anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Porque os judeus, ele rejeitou Cristo sobre a terra, os religiosos. Então, amados e queridos, quero terminar aqui com essa palavra. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, então falavam línguas e profetizavam. A partir daquele momento, aqueles judeus, eles receberam o Espírito Santo, né? E eles foram com convicção servir a Deus, né? Então, amados e queridos irmãos, este é a palavra. O Senhor aqui, ele não fala sobre pessoas de outras denominações. O Senhor aqui, ele está falando, neste parágrafo, neste tema, ele está falando de pessoas judaicas, né, irmãos? Essa parte da pessoa aí na congregação e ser batizado novamente é uma coisa antibíblica. A Escritura nos diz, há um só batismo. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.